Prova de matemática do ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, de 2016 para 2017. Essa aqui é a parte objetiva, são as questões de múltipla escolha, né? Questões de 1 até 20. Na descrição do vídeo você encontra também o link para a segunda parte dessa prova, as questões discursivas, né? De 21 a 30. Então vamos à primeira questão, é uma questão teórica sobre funções. Olha só, sejam x e y dois conjuntos finitos, isso é importante, hein? Os conjuntos são finitos, tem número finito de elementos. Tá, são conjuntos x e y, de tal forma que o x está contido em y, e eles são diferentes. Claro, se está contido são diferentes, né? Não, você pode ter assim, por exemplo, A está contido em A, isso é possível. Qualquer conjunto está contido dele mesmo, né? Um conjunto para estar contido no outro, ele tem que ter os mesmos elementos, quer dizer, os elementos daqui tem que estar aqui. Então você tem nessa questão, x está contido em y. Quer dizer, todo elemento de x também é um elemento de y. É como se fosse isso aqui, ó. Você tem o conjunto y e você tem o conjunto x dentro dele. Então, esses elementos aqui, que são os elementos de x, eles são elementos de y também. E além disso, o y ainda tem alguns elementos a mais, porque ele falou que o x é diferente de y. Tá, então isso aqui que acontece, o x tem um certo número de elementos, o y tem esses mesmos elementos e mais alguns, pelo menos um, né? Certo, considere as seguintes afirmações. Tem 3 afirmações aqui e você tem que dizer quais são as verdadeiras. Olha só, essas afirmações são a respeito de função injetora, função sobrejetora, função bijetora. Isso aqui é a parte teórica de funções, né? Tem muita gente que não gosta disso. Fala assim, isso aqui é blá blá blá, eu quero ver ação. Aí a pessoa não estuda isso, aí cai uma questão fácil na prova e a pessoa perde aquele pontinho garantido, né? Isso aqui é igual, sabe o quê? Por exemplo, propriedades das operações aritméticas. Propriedade comutativa, propriedade associativa, distributiva, elemento neutro, fechamento. Pois é, cai questão assim também nas provas. Se você não souber essa parte teórica, que você chama de blá blá blá, você deixa de ganhar um pontinho fácil. Então tem que saber isso aqui, né? Então vamos ver aqui quais são verdadeiras, quais são falsas. Ele está falando aqui no número 1 o seguinte: existe uma bijeção f de x em y. Vamos desenhar isso aqui, né? Claro, eu sempre falo para desenhar porque fica mais fácil. Olha só, quem é o menor conjunto? O menor conjunto é o x, né? O y é maior. Então você tem aqui o x, conjunto x, o conjunto y é um conjunto maior, ele tem os mesmos elementos do x e algo mais, né? Então vamos botar aqui, faz de conta que esses elementos aqui são os mesmos do x, tá? Tá, então digamos que esses aqui sejam os elementos do x e o y tem esses mesmos elementos e tem mais alguns aqui. Vamos botar mais uns 2, já tá bom. Bastaria ter um, né? Tem que ter pelo menos um a mais. Tá, ele falou o seguinte, existe uma bijeção de x e y. O que é bijeção? Bijeção também é a mesma coisa que função bijetora, também é chamado de correspondência biunívoca. Ou seja, para cada elemento de x existe um elemento de y correspondente e vice-versa. Para cada elemento de y tem um elemento de x correspondente. Quer ver um exemplo aqui com conjuntos finitos? Vamos pensar assim, você tem um grupo de pessoas que são todos casais. Então você tem o marido e a mulher. Então para cada marido existe uma mulher correspondente e para cada mulher existe um marido correspondente. Uma correspondência biunívoca. É claro que isso só é possível, no caso de conjuntos finitos, só é possível quando os números de elementos são iguais. Se você tem um conjunto com mais elementos que o outro, você não pode fazer uma correspondência biunívoca, porque você não pode formar pares, né? Teria que ter o mesmo número de elementos nos dois conjuntos, então não é o caso aqui. Não dá para formar uma bijeção. Então essa afirmativa aqui é falsa, não dá para fazer isso, tá? Não existe nenhuma bijeção nessa situação.
Vamos ver o segundo aqui. Existe uma função injetora. Presta atenção, agora é de y em x. O que é uma função injetora? Injetora é o seguinte. Também você vai ter cada x correspondente a um y. Quer dizer, cada elemento do primeiro conjunto tem um elemento do segundo conjunto correspondente. Só que tem uma diferença. Na injetora você pode ter sobra. Por exemplo, eu posso formar uma função injetora de x em y. Eu formaria assim, ó, de x em y. Tá? Eu poderia formar isso aqui, por exemplo. Olha, essa função que eu arrumei aqui é uma função injetora. Ou seja, se você pegar um elemento diferente do conjunto domínio, você vai ter um elemento diferente. Quer dizer, na função injetora você não pode ter isso aqui, ó. Isso aqui é proibido. Isso aqui você pode ter numa função. Dois elementos dando o mesmo resultado. Isso numa função normal pode. Mas quando você fala que a função é injetora, você não pode ter isso aqui. Você mudando o x tem que mudar o y também. E a única diferença em relação à função bijetora é que na injetora você pode ter sobra. Numa função normal você pode ter sobra nesse segundo conjunto. Esse segundo conjunto se chama contradomínio, né? Aqui se chama domínio, aqui se chama contradomínio. Então, numa função normal, você tem que ter, de cada elemento, só pode ter uma seta partindo, só uma seta. E outra coisa, numa função, apenas para ser função, não pode sobrar ninguém aqui. Aqui pode sobrar. Aqui você pode ter isso aqui, por exemplo. Ó, esse aqui sobrou, esse aqui sobrou, esse aqui sobrou. Mas aqui não pode sobrar ninguém, numa função normal. Agora, quando ela é injetora, você não pode ter isso aqui, ó. Você não pode ter dois elementos daqui chegando num único elemento no conjunto contradomínio. Isso aqui não pode se a função for injetora. Então, eu vou botar aqui injetora? Não. Injetora, não. Agora, veja bem, ele está falando aqui de função de y em x. De y em x. A função agora é daqui para cá. E olha aqui, vamos tentar formar uma função injetora nessa situação. Injetora, o que tem que acontecer? Você tem que usar todo mundo daqui e não pode ter repetição. Quer dizer, cada um daqui tem que pegar um diferente dali. Agora, se você tem que usar todo mundo daqui, todo mundo tem que ter seta partindo daqui para cá, e não pode ter repetição, não pode ter dois apontando para um, como aqui eu exemplifiquei, então não tem como, teria que ter o mesmo número de elementos. Então você não pode formar uma função injetora partindo de um conjunto que tem mais elementos que o outro. Não dá para fazer isso. Então existe essa função injetora? Não tem como. Impossível. A afirmativa 3 está falando que o número de funções injetoras de x em y é igual ao número de funções sobrejetoras de y em x. Calma aí. Como é que é mesmo função injetora? Função injetora quer dizer, se você mudar o elemento daqui, vai ter que mudar o elemento dali também. Não pode ter repetição. Você não pode ter dois apontando para um só. Isso aqui não pode. Numa função normal pode, mas numa função injetora não pode. Tá, então vamos formar uma função injetora aqui. Eu vou fazer uma função aqui bem fácil, que é essa aqui. Essa para cá, essa para cá e essa para cá. Pronto. Todo mundo aqui do domínio tem uma seta partindo, né? Você não tem duas partindo para um só. Tá, então eu formei aqui uma função injetora. Tá, agora ele está falando de funções sobrejetoras de y em x, daqui para cá. Como que é mesmo uma função sobrejetora? A função sobrejetora é aquela que todo mundo do contradomínio está chegando a alguma seta. Então chegou alguma seta aqui que eu não sei de onde veio, chegou um aqui, chegou um aqui, chegou um aqui, chegou um aqui. Eu não sei de onde vieram, mas o fato é que está chegando seta em todo mundo. Essa aqui, por exemplo, que eu desenhei, não é uma função sobrejetora, porque esse elemento aqui não está sendo usado e nem esse sendo usado. Tá, então essa aqui é uma função injetora. Porque se você mudar o x, vai mudar o y também.
Porém, ela não é sobrejetora, porque você tem elementos sobrando. Agora, ele falou sobre funções sobrejetoras de y e x. Então, você vai fazer uma função daqui para cá e ela tem que ser sobrejetora. Bom, todo mundo aqui tem que ser usado. Eu podia pegar essa mesma função e inverter ela. Pegar esses caras e associarem a os mesmos elementos daqui. Só que tem um problema. Esses aqui, eles precisam ser associados a alguém para poder ser uma função. Senão nem é função. Você não pode chamar de sobrejetora daqui para cá se nem é função, né? Então, você obrigatoriamente teria que mandar esses elementos aqui para alguém do outro lado. Por exemplo, eu vou mandar esse para cá e esse para cá. Tá. Essa aqui é sobrejetora. Eu estou gastando todo mundo do meu conjunto contra domínio. Todo mundo do domínio está sendo usado. Ótimo. É sobrejetora. Só tem um problema. Essa função que eu fiz daqui para cá, ela não está incluída entre as funções daqui para cá. É uma função a mais. Então, se essa daqui para cá, que tem essas duas setas aqui vermelhas, não está incluída, quer dizer que o número delas não é o mesmo. Daqui para cá você tem um certo número de funções injetoras, mas daqui para cá você vai ter mais funções sobrejetoras que não estavam contadas. Então, esse número de funções não pode ser o mesmo. Então, isso aqui é falso. Observe que ele não pediu para você dizer quanto é esse número. Aliás, esse número de funções injetoras, sobrejetoras, bijetoras, tem também nessa prova uma questão para você calcular isso, tá? E nem sempre é fácil esse tipo de problema. Mas aqui ele só quer saber, é igual ou não é igual? E você não precisa demonstrar nada, você podia fazer tudo isso aqui apenas com exemplos, né? Você mostra que essas coisas são falsas através de contra-exemplos. Você podia pegar conjuntos x e y bem pequenos, com 2 elementos e com 3 elementos. Ou então, menor ainda, você podia pegar o x com 1 elemento e o y com 2 elementos e fazer os testes e mostrar que não dá. Então, de qualquer maneira, falso, falso e falso. Cadê? São verdadeiras? Nenhuma delas. Nenhuma delas. Então, a resposta correta é a letra A de alfa.